sexto ano do SESC. Estão vendo esse cenário? Que maravilha! Tentei me aproximar ao máximo do cenário histórico da aula que a gente vai ter hoje, porque nós vamos falar sobre pré-história. Mas antes, eu quero ver se todo mundo está bem equipado para essa aula, tá? Primeiro, vocês vão precisar, faz o checklist, vocês vão precisar do seu livro de história, nosso queridinho. Vocês vão abrir o livro de história na página 50 para me acompanharem, para ninguém ficar perdido aí na aula, tá bom? E vai ter momentos que eu vou pedir para vocês realizarem leitura. Então, abram o livro de história na página 50. Caderno para anotações, ó, assim como eu anotei tudo direitinho, quero que vocês anotem também, realizem suas anotações, anotem suas dúvidas e deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Caneta, lápis, marca-texto, caneta colorida, tudo que vocês tiverem em casa que servir para ajudar a anotar, a colorir, deixar bem lindas suas anotações, vocês pegam também. E claro, gel 70, né, o álcool 70, que tá todo mundo usando, que tá nos ajudando aí no combate contra esse inimigo invisível que nos afastou. Então todo mundo pega seu material, pausa o vídeo, vai pegar teu material para começar a aula. Bom, gente, material pronto, começa a anotar. O nosso conteúdo de hoje, a pré-história, esse período que a gente vem estudando aí desde o começo do ano, ele é comumente dividido em 3 grandes fases. Período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Essas fases, elas são divididas de acordo com as ações dos hominídeos em cada uma delas. Então, lembrem, a gente viu que esses hominídeos e os macacos têm um ancestral em comum, mas que nós não descendemos dos macacos. E as fases da pré-história, elas vão estar ali divididas de acordo com as ações desses homens em cada um desses períodos. Para que esses homens começassem a realizar essas ações, 2 fatores foram decisivos. Anota aí esses fatores. Primeiro, o aumento da capacidade craniana, né? Não é o aumento do tamanho da cabeça, gente, vão com calma. É o aumento da capacidade craniana. Por quê? Porque quanto maior o cérebro, maior a capacidade de pensar, de raciocinar e de realizar ações. E o segundo, aposto que vocês não sabiam, é o momento em que o nosso dedo polegar, ele passou a ficar oposto aos outros dedos. E aí, o que é que isso tem a ver com os períodos históricos? A partir do momento que nós conseguimos fazer isso aqui, que o nosso dedo polegar, ele ficou oposto aos outros dedos, isso facilitou a fabricação de instrumentos e isso facilitou com que o homem ele deixasse de ser passivo, ou seja, de não interferir na natureza e começasse a ser ativo, começasse a interferir na natureza através da fabricação de utensílios, através da fabricação de moradias, através da derrubada de árvores, né? Então, o nosso dedo polegar, esse gestinho aqui, que é apenas o ser humano, só nós, seres humanos, temos essa capacidade, ele foi muito importante para a evolução humana nesse período conhecido como pré-história, tá bom? Então, vamos lá. O período paleolítico, eu quero que vocês anotem aí, faz assim no teu caderno, separa 3 colunas, uma coluna para cada um dos períodos. Período paleolítico, porque a gente vai dizer agora quais foram as principais características de cada um desses períodos e eu quero que vocês anotem. Período paleolítico, as principais características desse período, que foi o período mais longo, né? O período paleolítico é um período que dura milhões de anos, né? Foi o período mais longo da pré-história. E suas principais características foram modo de produção primitivo. Lembrem disso, esse conceito é muito importante. O que é o modo de produção primitivo? É aquele modo de produção onde o homem ele era passivo na natureza. Tá? Ele dependia da natureza, ele não fabricava sua existência. Então, ele não derrubava árvores, ele não plantava, ele não fabricava sua existência, ele dependia da natureza, tá? E não modificava a natureza. Isso a gente chama de modo de produção primitivo. O homem era passivo, ele dependia da natureza, ele não modificava a natureza. Outra característica do período paleolítico é que esses homens eles eram nômades. O que é que quer dizer? Eles eram nômades, eles não viviam em um lugar só, como a gente já conversou sobre isso. Eles viviam um período aqui, quando os alimentos daqui acabavam, eles iam para outro lugar.
né? Porque eles eram caçadores e coletores, eles dependiam do que tinha na natureza. Quando aqueles mantimentos acabavam, eles iam para outro lugar. Isso se chama nomadismo, não ter uma morada certa. Uma revolução do período paleolítico foi a descoberta do fogo, né? Porque o fogo, gente, é coisa que hoje a gente acha tão simples, pega uma caixa de fósforo e acende, mas o fogo naquele período, ele representou uma verdadeira revolução. Porque a partir do momento que os homens dominaram o fogo, não é descobrir o fogo, é dominar. Qual a diferença entre descobrir o fogo e dominar o fogo? É que ele passou a conseguir produzir o fogo, manter o fogo. E a partir desse momento, eles começaram a assar os seus alimentos, a ter uma sociabilidade, porque passa a fazer fogueiras noturnas, onde as pessoas ali se juntavam, desses homens se juntavam ao redor dessas fogueiras para se aquecer. Então, eles não vão mais estar confinados na caverna, e passam a se proteger dos animais, porque os animais tinham medo do fogo, então eles passam a utilizar o fogo como uma arma, uma ferramenta para se proteger dos animais. Então, no período paleolítico, a grande inovação desse período, que vai possibilitar muitas transformações, vai ser o domínio do fogo. Tá bom? A partir do domínio do fogo, eles vão produzir também algumas ferramentas, que são ferramentas produzidas com osso e pedra lascada, por isso que esse período também é conhecido como o período da pedra lascada. Tipo, por que pedra lascada? Lascar é quebrar, né? Então, o período da pedra, que eles quebravam ali a pedra e fabricavam alguns instrumentos para partir a carne, por exemplo. E também é o período onde eles vão passar a produzir as pinturas rupestres, que a gente viu lá na aula passada. A pintura rupestre, ela é uma fonte histórica importantíssima, porque muito do que a gente sabe sobre esses homens do período pré-histórico, ele está registrado ali nas pinturas rupestres, tá bom? Então vamos lá, revisa e anota. Características do período paleolítico: modo de produção primitiva, né? Caçadores e coletores não interferiam na natureza, o nomadismo, o domínio do fogo e a fabricação dos primeiros instrumentos à base de ossos e de pedra. O período neolítico, ele é um período mais curto cronologicamente, se você for comparar com o período paleolítico. Ele durou só 5.000 anos, mas é mais curto que o paleolítico. O período neolítico, ele é um período onde os grupos humanos, eles já não vão mais ser passivos, eles vão ser ativos. Ou seja, eles passam a produzir cultura, eles passam a interferir na natureza, tirar uma árvore de um lugar, fazer uma morada, plantar, tudo isso é sinal de atividade humana, ou seja, ele não é mais passivo como ele era no Paleolítico, ele passa a ser ativo na natureza. Também no período neolítico, duas grandes transformações, elas são revolucionárias. São elas, a Revolução Agrícola, tá? Revolução Agrícola. E 2, a criação de animais. A partir dessas duas grandes transformações, nós vamos ter aldeias, né? Porque aí, a partir do momento que planta, você passa a plantar, você vai ter uma comunidade tribal, um clã, sua família, né? Todo mundo descendente de um mesmo ancestral, é um clã. Vários clãs juntos são uma tribo, várias tribos juntos, uma aldeia, e tudo isso em torno da agricultura. Então, a agricultura é extremamente importante nesse período, tanto para a formação dessas comunidades, quanto para a formação do Estado. E é também nesse período em que a divisão do trabalho, essa divisão primitiva, vai se dar por sexo, né? As mulheres, elas cuidavam da agricultura e os homens cuidavam da pecuária e da caça. Então, assim, as mulheres cuidavam da agricultura por quê? Porque inicialmente elas ficavam em casa, tá? Já tô terminando porque tá começando a chover aqui na nossa floresta. E por último, a idade dos metais. O que é que foi a idade dos metais? O período em que foram descobertos os metais e começou-se a utilizar a metalurgia. Nesse período você já vai ter moradias, os homens já não moram mais em cavernas desde o Neolítico. Você já vai ter instrumentos mais sofisticados, a utilização de instrumentos mais sofisticados que facilita a vida desses grupos humanos. E a divisão do trabalho não é mais homem e mulher, é por especialidade. Então vão ter marceneiros, pastores, agricultores, pessoas que trabalham em uma determinada área. É uma divisão do trabalho por especialidade. É também nesse período que vão se formar as primeiras grandes comunidades e o Estado. O que é o Estado? É o momento em que as pessoas se agrupam em torno de um líder. É a formação estatal.
Tá ok, galera? Gente, eu tô deixando aqui, a partir desta aula, um mapa conceitual que vocês podem utilizar, tá bom? E eu quero que vocês agora façam uma coisa. Quem tá assistindo pelo computador, pausa o vídeo. Quando eu fizer uma pose, vou fazer uma pose, você pausa o vídeo e tira uma foto. Se você tá assistindo pelo telefone, pausa o vídeo e faz um print da tela, tá bom? Pra vocês divulgarem, bombarem aí nas redes sociais, tá? Me arrumar. Vamos lá. 1, 2 e... Pronto, tiraram a foto, deu certo? Agora postem nas redes sociais, me marquem, porque a história vai até vocês. Fiquem em casa, se cuidem e beijo.